Quando a gente fala em dialética, não tem como não voltar para a Grécia Antiga, lá onde os filósofos usavam túnicas, discutiam o cosmos e tomavam um bom vinho. Um bom vinho. Um desses caras era Heráclito. E para quem não sabe, é esse tio que tá aqui, ó. Ele foi um dos primeiros a perceber que a vida e o mundo estão sempre mudando. Ele dizia: ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. E olha, isso não é só um pensamento bonito, não. Heráclito estava falando a real. A água do rio já não é a mesma e nem você será o mesmo, já que a cada minuto o nosso corpo está renovando milhões de células. Heráclito também via que a vida depende de certas contradições. O quente e o frio, o dia e a noite, o bom e o ruim, a alegria e a tristeza. Esses opostos estão o tempo todo interagindo, criando movimento. Sabe aquela sensação de que a vida não anda sem as crises, sem os desafios? Pois é, tudo isso faz parte do fluxo da existência. E na real, sem essas contradições, o movimento da vida simplesmente pararia. Aceitar as contradições e passar a percebê-las é o primeiro passo para a gente entender o que é dialética. Mas calma, que a gente vai entender aqui junto. É importante ressaltar que nem todos os filósofos concordavam com Heráclito. Parmênides, por exemplo, acreditava que a mudança era uma ilusão. Parece até que ele tinha um certo medo de mudança, né? Ele defendia que tudo que existe tem uma origem em algo imutável, sólido. Esse pensamento deu bases para muitas crenças religiosas e também para muitas formas de controle social. Eu não sei se você vai concordar aqui comigo, mas me parece que quem prega a ideia de estabilidade geral, universal, muitas vezes está defendendo o interesse próprio. Pode perceber, muitas vezes quem fala em ordem e estabilidade geralmente está num topo de uma pirâmide. Ou seja, quem diz conhecer o desconhecido quer te convencer a submeter as ideias dele. Mas enfim, o importante agora é ficar claro que essa briga entre Heráclito e Parmênides marcou o início da reflexão sobre a dialética, que segue com a gente até hoje. O pensamento e a lógica dialética defendem um movimento e a transformação constante, enquanto o pensamento antidialético defende o movimento e a transformação como uma ilusão que esconde uma realidade fixa. A dialética como conceito vai sendo moldada ao longo da história e na Idade Média ela ganha uma nova roupagem. Platão, por exemplo, anterior ainda à Idade Média, pensava que o mundo verdadeiro era o das ideias imutáveis. Seria um mundo que não é esse mundo físico, que ele via como uma mera cópia imperfeita desse mundo das ideias. Para Platão, a mudança e o movimento era uma distorção da perfeição, algo a ser combatido. E essa ideia de um mundo perfeito e imutável, que a gente não consegue acessar completamente, acaba influenciando fortemente o cristianismo, especialmente na Idade Média. Naquele período histórico, a Igreja Católica dominava a educação e a cultura e impunha a ideia de que a verdade era eterna e imutável. Qualquer tentativa de questionar essa verdade era vista como heresia. Vai me dizer que até hoje a gente não escuta dizer sobre a ideia de que existe um caminho verdadeiro e estreito e que nele você vai encontrar a salvação eterna. Pois é, esse discurso de estabilidade e ordem continua sendo disseminado até hoje, nos ensinando que a mudança é perigosa. A ideia é simples: o que está imutável, perfeito e seguro não se deve tocar. Mas nem todo mundo aceitou essa visão. Giordano Bruno, por exemplo, em meados do século XVII, desafiou a ideia de que o universo é fixo e imutável. Ele acreditava que tudo estava em constante transformação. Resultado, depois de muita perseguição e intrigas políticas com a igreja, ele foi queimado na fogueira pela Inquisição, acusado de heresia. Mas a história, claro, mostrou que ele estava certo. O universo, como sabemos hoje, está longe de ser fixo. Tudo muda o tempo todo e as ideias também. E sabe mais? Quem que sacou isso? O Lulu. Como uma onda no mar, como uma onda no mar. Nada do que foi será. A gente vai avançar agora para o final do século XVIII e início do XIX. O mundo estava em pleno movimento com revoluções, transformações sociais. E aí surge a figura de Hegel. Influenciado por Kant, ele leva a dialética para outro nível. Segundo Immanuel Kant, o conhecimento não é uma simples captura da realidade externa,
mas um processo ativo da consciência humana, e nesse processo existem contradições. Em suas teorias, ele introduz a ideia de antinomias, contradições na razão que não podem ser resolvidas logicamente. Por exemplo, a afirmação: eu nunca falo a verdade. Temos aqui uma antinomia, porque se for verdadeiro, então será uma contradição, porque nesse caso a afirmação verdadeira será, na verdade, falsa. Entendeu? Mexe seus botões aí. Já para Hegel, as contradições não são apenas problemas da mente humana, mas uma característica essencial da realidade. Ou seja, a contradição é a força propulsora da mudança e da evolução. E a história da humanidade é uma sucessão de contradições que se resolvem e criam algo novo. Hegel também usa o conceito de Aufhebung, uma palavra em alemão que pode ser traduzida para elevar, elevação. Ele queria descrever como essas contradições se superam. Ele propõe 3 momentos: negação, conservação e elevação. Imagine que você tem um pão. O trigo, em sua forma original, é negado, ele é transformado, mas sua essência é preservada, ou seja, o gosto, o sabor do trigo. E o resultado final é o pão, algo novo, mais útil, mais complexo. A dialética, nesse caso, está no movimento de transformação do trigo em pão. Ela surge das relações que aquele que fabrica tem uma necessidade, a natureza fornece as possibilidades, e que no processo de transformação, por mais que você não veja o trigo no pão, o gosto, a essência ainda permanece ali. Então, para Hegel, no movimento dialético, o pão se torna uma forma mais elevada. Mas sejamos sinceros, a filosofia de Hegel não é nada fácil de se digerir. Ele acreditava que tudo na história seguia uma ideia universal, um espírito absoluto, e que essas mudanças dialéticas da realidade seriam, na verdade, fruto do desenvolvimento da consciência humana, que estaria se direcionando para uma evolução final. E é por isso que a filosofia de Hegel é considerada por muitos como uma filosofia mística e idealista. Não sei você, mas pessoalmente eu prefiro uma visão mais concreta, pezinho no chão, sabe? A dialética de Hegel, com sua abstração, é interessante, mas Carlos Máximo, mais conhecido como Karl Marx, foi direto ao ponto. Ele inverte as bases da dialética de Hegel e traz ela para o mundo concreto. Para ele, a história não é movida por ideias ou por um espírito absoluto. Para ele, a verdadeira força por trás da história é uma força material. Essa materialidade está presente nas lutas entre opressores e oprimidos. Marx levou a dialética para o chão de fábrica, para as ruas, para as classes sociais. Para ele, a contradição do capitalismo está na luta entre quem tem os meios de produção e quem não tem. Para Marx, a resolução dessas contradições seria a revolução, onde os trabalhadores tomariam o controle dos meios de produção e de sua própria vida, e com isso superariam sua condição de explorados por meio da livre associação e organização. No fundo, o ponto central para Marx é o trabalho humano, porque é em torno dele que a sociedade se movimenta e se transforma. Olha para sua vida, pô, quanto tempo você se dedica ao trabalho? É pela necessidade de trabalhar que criamos a história, suprimos nossas necessidades e criamos novas necessidades. A dialética seria então a tradução desse movimento, a teoria criada para explicar e nomear essas relações. A dialética é então essa forma de olhar para a realidade e captar as contradições que existem em todo esse rolê. As sociedades se transformam e vão continuar se transformando, e entendendo isso é que devemos tomar consciência do nosso papel na sociedade e participar deste processo para entender o que realmente rege as nossas vidas. A dialética é então o que chamamos de movimento da realidade em que as coisas estão em relação. Nessa relação, conflitos ocorrem e novas realidades surgem, mantendo sempre elementos das realidades anteriores. Então, Heráclito estava certo. Tudo está em fluxo. A vida está em constante transformação e a dialética é a chave para a gente entender esse movimento. Ao invés de temer as contradições, a gente deve aceitá-las e usá-las como motores para o desenvolvimento. A dialética nos ensina que a mudança não é o fim, mas o começo de algo novo. Então, na próxima vez que a sua vida te surpreender com uma reviravolta, lembre-se, a mudança é o que mantém o mundo em movimento. E com a dialética a gente pode aprender a navegar nesse rio turbulento
criando sempre algo novo no processo.